Olá pessoal, boa tarde. Hoje abordaremos um assunto que se trata da obrigatoriedade da inspeção predial. Fiquem atentos que logo mais iniciaremos a abordar algumas questões acerca desse tema. Pois é, hoje nós vamos começar a gravação do nosso QBBcast, falando sobre esse tema. Estamos já terminando de configurar aqui para começar a gravação do podcast que vai ser lançado nas plataformas digitais do QBB Advocacia na segunda-feira. Advogado André Oliveira, especialista em direito condominial, vai falar sobre esse tema. Começa agora o QBBcast, o seu podcast de conteúdo jurídico do Queiroz Barbosa e Bezerra Advocacia. Olá a todos, seja bem-vindo a mais um QBBcast. Hoje nós estamos aqui ao lado da advogada Andréia Oliveira e nós vamos falar um pouquinho sobre a obrigatoriedade da inspeção predial no município de Natal. Olá Andréia, tudo bem? Olá, Axel, tudo bem? Pois é, hoje nós vamos falar sobre essa lei que é nova, né Andréia? Isso, ela entrou em vigor no final de 2018. Na verdade, começou a valer em janeiro de 2019, mas ela foi publicada em 2018. Perfeito. A advogada Andréia Oliveira é especialista em direito condominial e está com a gente aqui para falar sobre esse assunto. E a gente vai começar falando sobre isso, perguntando, Andréia, o que é essa lei, do que ela trata de forma objetiva? Certo. A lei de inspeção predial é a lei 0562/2018. Ela trata da obrigatoriedade da inspeção predial nos prédios comerciais, multifamiliares e prédios públicos com 2 pavimentos ou mais. Entendi. E qual foi a necessidade dessa lei? Por que ela surgiu? Na verdade, cada município ela tem que regulamentar a obrigatoriedade da inspeção predial. Então, cada município deve instituir sua lei. Ela não é uma lei federal e nós ainda não tínhamos essa lei, diferentemente de vários outros estados que há anos possuíam essa lei. Inclusive, também, o maior número de acidentes, estatisticamente, são por falta de manutenção predial. Entendi. Então aqui a gente foi um pouco retardatário nesse tipo de conduta, né? De formular essa lei. Pois é. Nessa lei, elas são abrangidas edificações, quais os tipos de edificações? As multifamiliares, os prédios públicos e os comerciais. Mas hoje, no nosso tema, nós vamos falar especificamente dos condomínios. Sim, dos condomínios. No caso dos condomínios, qual a diferença? Não, porque no caso, são todas as edificações acima de 2 pavimentos. Então, como os condomínios são edificações multifamiliares, essa lei se aplica aos condomínios também. Entendi. E qual a importância dessa lei? No caso dos condomínios, é a segurança, a manutenção do patrimônio, porque quando o síndico ele tem um plano de manutenção, é muito mais simples para ele efetuar um planejamento para que ele consiga efetuar aqueles reparos. Porque eu digo que uma manutenção preventiva ela é muito mais barata do que uma prevenção corretiva. Se você já for para o serviço quando ele tem que ser executado, com certeza vai ser mais caro e vai despender mais custos para isso. Quando o síndico ele tem um plano, um planejamento periódico de manutenção do que é feito, ele consegue planejar os custos do condomínio para isso. Então, no caso, André, de uma pessoa querer morar no condomínio, começar a pagar e perceber que precisa de uma inspeção predial, como é que ela pode tentar saber se já foi inspecionado? Isso, todo condomínio ele é obrigatório o síndico ter esse plano de manutenção. Não é porque a lei passou a exigir que o síndico não tem obrigação. Como no caso do condomínio o responsável legal é o síndico, então é dele a responsabilidade de efetuar o plano de manutenção. Porque qualquer acidente, qualquer intercorrência que ocorrer, ele que vai ser responsável civilmente ou criminalmente. Inúmeros os exemplos que nós temos de acidentes em condomínio.
Recentemente caiu um pedaço de uma marquise no Rio de Janeiro, em cima de uma pessoa. Isso com certeza é falta de manutenção, prédios antigos. Inclusive a nossa lei, ela estabelece a periodicidade. Por exemplo, prédios acima de 50 anos, uma vez ao ano. Aí 2 anos, prédios entre 21 a 31 anos, 3 anos, com mais de 21 a 31 anos e 5 anos para edificações até 21 anos. Mas isso não quer dizer que o síndico vai obedecer, ele tem que fazer periodicamente, ele não vai só se ater a esses prazos não. Independente da lei trazer esses prazos, ele pode periodicamente fazer isso. Uma orientação que eu sempre dou é que o zelador ele pode ser um aliado do síndico. Ele pode fazer essa vistoria diariamente, vendo os halls, vendo piscina, elevador e passando para o síndico um relatório. Entendi, André. E no caso, quem é a empresa, quem é o profissional que deve fazer essa vistoria? No caso, o profissional habilitado para efetuar o laudo são os engenheiros e arquitetos, devidamente registrados nos seus órgãos. Existem empresas específicas que fazem esse tipo de serviço? Existem sim, empresas que já trabalham só com esse tipo de manutenção predial, de engenharia. No caso, André, de for encontrado durante a inspeção algumas irregularidades, qual é o procedimento? Pronto, o laudo vai apontar quais são as irregularidades e o que precisa ser reparado. O profissional ele vai dar um prazo para que o síndico corrija isso. O síndico, naquele prazo, vai fazer as devidas correções para após ser emitido o certificado de inspeção. Porque o órgão público ele só emite quando o laudo estiver ok, quando o síndico tiver atendido todas as determinações. Certificado da inspeção é emitido pela Prefeitura? Pela Prefeitura, pelo órgão fiscalizador da Prefeitura Municipal de Natal. Apesar dessa lei ser nova, isso é padrão, esse tipo de... o órgão público que emite. Padrão. Perfeito, André. Essas são as informações aí da obrigatoriedade da inspeção predial no município de Natal, lei nova, né, que, como a gente já falou, no final de 2018, que surgiu, e é bom todo mundo ficar ciente, né, André? Porque são muitas coisas que podem ser acarretadas pela falta de gestão disso aí, né? Isso. E muitos síndicos não sabem, né, que é a responsabilidade. Muitos síndicos não sabem que é uma responsabilidade, que inclusive podem incorrer nas penalidades cíveis e criminais. Outro fator também que uma manutenção periódica traz de benefício é a valorização do patrimônio. Aquele é o patrimônio de todos, então se você tem uma manutenção periódica, evita que os desgastes façam com que o patrimônio vá se deteriorando, aqueles desgastes normais do tempo. Entendi. Perfeito. Aí André Oliveira, especialista em direito condominial, falando sobre esse assunto, né, bem importante para todos os síndicos, para os condôminos, para todo mundo saber, né, essa lei nova e bastante interessante para todo mundo. André, as considerações finais que o nosso QBBcast? Caso alguém queira assim, aprofundar no assunto, eu escrevi um artigo que está no site sobre a obrigatoriedade de inspeção predial. Acessem nossas redes sociais. E aos síndicos, um conselho que eles não vejam a manutenção predial como um gasto, e sim um investimento, porque você manter seu patrimônio sempre com zelo é um investimento e não um gasto. Procurar uma assessoria jurídica para esse caso de fazer a inspeção predial é necessário também? Não, no caso ele deve ter o contato direto para a inspeção, porque quem utiliza os aparelhos corretos, os equipamentos que faz fotografa e faz todo o laudo são os engenheiros e arquitetos. Eu costumo dizer que o time do condomínio é um engenheiro, um arquiteto e um advogado. Perfeito, então, André, muito obrigado pela sua participação aqui no QBBcast, hoje falando aí sobre a obrigatoriedade da inspeção predial no município de Natal. Como o André falou, se você quiser saber mais sobre isso, é só acessar o nosso site qbb.adv.br e lá você, na guia Publicações, procurar sobre o tema que já está escrito pela advogada lá no nosso site. Continue acompanhando as nossas redes sociais e se tiver alguma dúvida, sugestão, é só mandar um e-mail para contato@qbb.adv.br. Por aqui a gente fica. Até a próxima. Foi. Pessoal, obrigado. Como eu falei aqui no QBBcast, quem tiver alguma dúvida, só mandar um direct aqui no Instagram do QBB Advocacia
ou e-mail para contato@qbb.adv.br. Esse podcast vai ficar disponível na segunda-feira nas plataformas Spotify e SoundCloud, aqui também do QBB Advocacia. A gente vai fazer a postagem aqui quando o podcast tiver sido postado nas nossas redes sociais. Valeu!